O texto base de hoje é Mateus, capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus está falando para os discípulos que todos eles iam se escandalizar em Jesus, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus ia ser preso. E nós vemos aqui no texto que Jesus já está preparando eles para que ele vai ser preso e vai ser morto. Mas ele afirma aqui que ele vai ressuscitar. Então Jesus afirma para eles que todos, porque Jesus conhece o coração de todos, Jesus conhece o nosso coração, ele conhece o nosso mais íntimo do coração, E Jesus sabia que eles iam negar Jesus, que eles iam ficar com medo, que eles iam ficar perdidos. Então Jesus está preparando eles. Jesus fala que eles iam se escandalizar, porque está escrito que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus era o líder dos discípulos e de todos os seguidores. Ele era o Messias, o Filho de Deus. Imagina se o Filho de Deus foi preso, então o que seria deles? Quando se nós se colocarmos no lugar dos discípulos, das pessoas que estavam lá naquele tempo, imagina, o Filho de Deus foi preso. O que seria deles, seres humanos, mortais? O que seria deles? Então, eles ficaram perdidos. E Jesus afirma aqui que já está escrito que quando ferir o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. E é assim. Quando um pastor ele cuida das ovelhas, se acontecer algo com o pastor, o rebanho tudo vai ficar disperso. Porque as ovelhas, elas reconhecem o chamado do pastor. Quando o pastor chama as ovelhas, todas as ovelhas seguem o pastor. Então, se o pastor for ferido, as ovelhas vão se dispersar. Então, Jesus está falando aqui que Jesus ia ser ferido e os discípulos, os seguidores deles iam se dispersar. Era algo até normal. Porque imagine só, Jesus era o Filho de Deus, era o líder deles, era aquele que fazia milagre, que curava, que ressuscitava mortos. Então Jesus ele foi preso, o que ia acontecer com eles? Para nós hoje em dia é mais fácil, nós já sabemos todo o contexto da história, o que aconteceu com Jesus, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou e que hoje ele vive. Mas para eles lá, eles não conheciam a história toda ainda. Então, é normal que eles tivessem medo do futuro, do que iria acontecer futuramente. Mas só porque eles não prestam atenção, que Jesus fala que o pastor ia ser ferido, mas ele ia ressuscitar e ia diante deles para Galiléia. Então, eles não prestaram atenção nisso que Jesus fala. E Jesus estava preparando que eles iam negar Jesus e que eles iam ficar dispersos e que eles iam se afastar. Mas nós vemos aqui que Pedro fala. Disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. Então Jesus fala para ele: Ainda essa noite 3 vezes me negarás. E Pedro continua, Ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E nós vemos aqui, e todos os discípulos disseram o mesmo. Então eles afirmavam que eles não iam negar, mas Jesus está afirmando que eles iam negar. Porque Jesus conhecia o coração deles, o mais íntimo do coração deles. E nós vemos aqui que Jesus já conhece o futuro. Jesus conhece o nosso futuro. Jesus conhece o que está no nosso coração e Ele conhece o que vai acontecer lá adiante.
Se nós vamos se afastar de Deus, nós vamos seguir fiel a Jesus, nós vamos se afastar dele. Então Jesus conhece tudo. Não tem como a gente enganar Deus, não tem como a gente enganar Jesus. Porque ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele conhece o futuro. Conhece passado, presente e futuro. Não tem como a gente enganar. Então nós vemos aqui que Jesus está afirmando que eles iam negar Jesus, que eles iam se afastar de Jesus. E Pedro fala que ele não negaria Jesus. E Jesus fala que ainda essa noite ele ia negar. Mas só porque nós vemos aqui a fragilidade deles, porque os discípulos, tanto Pedro como todos os discípulos, como todos os seguidores, eles eram seres humanos. Assim como nós falhamos, nós somos seres humanos. Por mais que nós estejamos firmados em Jesus e buscamos a viver em obediência, ainda assim a gente pode falhar. Mas nós vemos aqui que os discípulos aqui ainda eles não tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus só mandou o Consolador depois que Jesus subiu aos céus. Então ele enviou o Consolador. Aí depois os discípulos eles receberam o Espírito Santo. Então eles ficaram mais fortes, mais firmados. Então eles foram pregar o Evangelho. Mas eles já tinham o Espírito Santo. O que nós aprendemos com esse texto? Que sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Nós não podemos nem se arrepender das nossas falhas. Nós somos fracos. Temos medo, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus vivo dentro de nós, quando o Espírito Santo é vivificado dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus, se entregamos para Jesus e recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, renunciamos às nossas falhas, buscamos viver em obediência a Jesus, então o Espírito Santo está dentro de nós. Aí nós reconhecemos as nossas falhas, nós se arrependemos das nossas falhas e nós temos mais coragem, temos mais certeza das coisas. Assim, aqui nós vemos que os discípulos, eles negaram Jesus, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo só desceu após que Jesus subiu ao céu. Ele falou que mandaria o Consolador. Então, após que Jesus venceu a morte e ressuscitou, ele subiu aos céus, então ele mandou o Consolador. Então, a partir do momento que os discípulos estavam com o Espírito Santo, então eles ficaram fortes e corajosos, e eles foram e enfrentaram, eles foram açoitados, eles não tinham mais medo, porque eles estavam com o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos se vangloriar de nada. Nós, na nossa força, nós não conseguimos nada. Nós só conseguimos quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, vivo dentro de nós. Aí nós temos coragem, nós temos força, não por nós mesmos, mas por o Espírito Santo de Deus estar morando dentro de nós. Então nós temos que sempre buscar o Espírito Santo de Deus para que ele preencha e transborde em nós, para que nós tenhamos coragem e sejamos mais fortes. Mas nós aprendemos aqui nesse texto que os discípulos, eles eram um ser humano como nós. Por esse motivo que eles negaram a Jesus, eles se dispersaram, eles se afastaram, eles ficaram com medo. Porque o líder deles foi preso, o líder deles, que era Jesus, o Messias, foi morto. Então é normal, é compreensível que eles ficaram com medo e que eles se afastaram, que eles se dispersaram. Mas depois que desceu o Espírito Santo, então eles se sentiram fortes. Mas nós também, toda vez que nós pecamos, nós falhamos, nós negamos a Jesus. E qual é o meio de nós se reconciliarmos com Jesus de volta? É quando nós reconhecemos as nossas falhas e pedimos perdão a Deus, então nós se reconciliamos com Jesus. Jesus morreu para que nele nós possamos se arrepender das nossas falhas e se voltar para Deus. Jesus é a ligação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. E por meio de Jesus, que morreu e ressuscitou, nós pedimos perdão em nome de Jesus, nós se reconciliamos com Deus. Então, toda vez que nós pecamos, nós falhamos, nós temos que se arrepender das nossas falhas e pedir perdão a Deus, para que nós possamos se aproximar novamente de Deus. Agora, quando nós pecamos e não reconhecemos nosso erro, continuamos no erro, continuamos falhando, então nós estamos negando Jesus, estamos se afastando da presença de Deus. Por esse motivo que
Toda vez que nós pecamos, nós temos que se arrepender da nossa falha e pedir perdão a Deus em nome de Jesus, para que nós possamos se reconciliar com Jesus e se aproximar de Jesus. Então, assim como Pedro negou a Jesus, nós também negamos quando nós pecamos, nós falhamos. Mas nós já sabemos como se reconciliar com Deus. É quando nós pedimos perdão a Deus, reconhecemos a nossa falha e pedimos perdão a Deus. Então nós se aproximamos de Deus de volta e nós vivemos em comunhão com Ele, com Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa lição de hoje, que nós vemos aqui que os discípulos ficaram dispersos. Quando o líder deles, o Messias, o Mestre, foi preso, eles se dispersaram. Eles negaram a Ti. Mas nós vemos aqui que nós precisamos ser firmados em Ti e buscar sempre no Senhor, para que nós não viemos a negar o Senhor, porque nós sabemos que toda vez que nós pecamos, nós falhamos, nós negamos o Senhor, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, e o Senhor ressuscitou para que em Ti nós possamos ter vida eterna. Então toda vez que nós pecamos, nós temos que reconhecer a nossa falha e se reconciliar com o nosso Pai soberano. Mas nós aprendemos aqui com o Senhor que nós precisamos sempre se arrepender das nossas falhas. E nós aprendemos aqui com o Senhor que o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente e o Senhor conhece o futuro. Tudo que vai acontecer conosco o Senhor conhece. Prepara o nosso coração, Senhor, para que nós sempre que nós falharmos, nós venhamos a reconhecer a nossa falha e pedir perdão ao Senhor e se reconciliar com o Senhor. Prepara nosso coração, molda no Senhor, capacita-nos a cada dia que nós possamos sempre viver firmados em Ti, Senhor, sempre em obediência. Pai amado, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.